Vamos lá então, galera, tô aqui de volta, Pepe Figueiredo, prazer imenso ter você aqui assistindo mais esse vídeo. Eu acho que esse vai ser o último vídeo, ou penúltimo vídeo do ano de 2019. E hoje aí trazendo para vocês um assunto bem interessante, né? Está dentro aí do nosso canal de tecnologia, mas eu vou estar jogando para vocês algumas siglas bem diferentes que talvez você não conheça, tá? Então, primeiro aí é o AI, né? Que na verdade é inteligência artificial, né? Então é IA, né? Mas aqui nos Estados Unidos chama de AI, né? De AI, né? É o 5G, que você deve também saber já o que é 5G, que é a nova, né, banda, né, de internet aí, principalmente aí para os telefones celulares, né? Que a gente usa 4G, usou 3G, a gente está chegando aí no 5G. A gente vai falar também um pouquinho sobre Li-Fi, que você não deve saber o que é, mas eu vou te explicar. E vou estar também te falando sobre UBI. Eu vou estar te explicando tudo isso, e no final de tudo, no título também eu coloquei China. Vem comigo que eu vou estar te explicando o que tudo isso envolve, o que eu quero dizer com todas essas tecnologias e o que isso tem a ver com você, por que isso é importante para todos nós. Vem comigo que eu vou estar te explicando. Então, gente, vamos lá, vamos aí começar esse vídeo que é super interessante, falando sobre tecnologia, e a questão é uma coisa que eu gosto, né? Vocês aí que já me conhecem, que já me acompanham aqui no canal por muito tempo, eu me amarro em tecnologia. Tecnologia é uma coisa que está dentro, né, de cada um de nós, e é o que faz a gente evoluir. A gente está chegando num ponto, né, que muitos de vocês, né, não percebe, vamos dizer assim. Vou fazer aqui uma analogia falando aí sobre futebol, porque a galera, né, gosta muito de futebol. Eu não sou, eu torço pelo Flamengo porque a maioria é flamenguista, eu não curto tanto futebol, mas eu vou usar essa analogia porque ela é bem importante, eu acredito muito nela. Que é que por mais que você tenha os melhores jogadores, né, você ainda precisa ter o técnico, né? Aquela pessoa que vai dirigir, aquela pessoa que está fora do campo, que olha, né, vamos dizer assim, o jogo de uma outra forma, né, com um conhecimento diferenciado. E na grande verdade, um grande técnico, ele não precisa ter sido um jogador de futebol, tá? Eu acredito que possa ajudar, mas um técnico de futebol, se você estudar, se você realmente entender, né, do futebol, você pode ser um grande técnico, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes a gente está dentro do jogo, né? A gente está dentro ali como fotógrafo, né? Como cinegrafista, como usuário da tecnologia. E por muitas vezes a gente não se coloca fora dela, realmente analisando o que está acontecendo com a tecnologia. Eu digo isso para você também aí que acompanha os canais do YouTube, né? Que acompanha toda essa revolução da televisão brasileira e mundial, porque na grande verdade, gente, a gente parou de assistir televisão. Eu sei que no Brasil a gente ainda assiste bastante aí o Faustão, as telenovelas, né, o jornal, essa coisa toda, e até mesmo porque o Brasil está muito, mas muito atrasado, né, enfim, em todas essas tecnologias que eu vou estar falando aqui. Por isso que eu quero trazê-las para vocês. Eu acho que o Brasil e você que está aí, você tem que se preparar para isso, porque é uma realidade, está acontecendo. E eu aí, como um influenciador, um youtuber, né, eu me considero, vamos dizer assim, um técnico, uma pessoa que, apesar de estar dentro, né, enfim, do campo, né, da fotografia, né, sendo youtuber, eu me coloco muito fora do campo também para tentar aprender e passar conhecimento, né, como técnico, como uma pessoa que pode influenciar você nessas novas tecnologias, em tudo isso que vai acontecer e que já está acontecendo. Eu vou te dar alguns exemplos bem básicos, mas é que muitas vezes você, por estar dentro, você não sente que isso está realmente acontecendo, né? Dependendo da sua idade, né? Você vai entender melhor ou pior, mas vamos dizer assim, no caso dos celulares, tá? Há poucos anos atrás, quando digo assim, uma década, né? Eu estava fazendo aí eventos para Claro, né? Enfim, era um evento chamado Claro Só,
solo, se eu não me engano, que era na praia de Copacabana, né? Eu fazia junto aí, trabalhava para uma empresa, né? Enfim, que prestava esse serviço para Claro, né? De vídeo, a gente botava telão, fazia várias coisas. E era engraçado porque naquela época o grande lance, né? Até mesmo porque eu tinha um contato ali com o pessoal da Claro, né? O grande lance do evento tem toda uma questão de incentivo cultural, de outras coisas aí, mas uma das intenções da própria Claro era trazer o texto, né? Era trazer mensagem de texto para que fosse uma coisa comum, né? Enfim, antes dessa fase do celular do texto, a gente tinha o Teletrim, que era mandar mensagem, que era, se você pensar, é até ridículo, porque a gente ligava de um telefone, de um orelhão, para uma operadora, né? Para uma pessoa que anotava o nosso recado, tinha um mínimo de caracteres que você podia enviar, né? Ou se não dividir em várias mensagens, e você enviava uma mensagem para essa pessoa que pagava essa mensalidade para ter esse Teletrim, esse equipamento onde ele recebia a mensagem. No início era mais médicos, pessoas que realmente precisavam ter esse contato muito urgente, tá? E aí nessa segunda fase, como eu tô falando dos celulares, né? A Claro foi uma delas aí, tem várias empresas aí, mas que fizeram o mesmo procedimento, né? Colocando essa nova tecnologia, vamos dizer assim, na mão das pessoas e fazendo com que elas se acostumassem com ela, virasse uma coisa corriqueira do dia a dia. E hoje em dia a gente tem o WhatsApp, as pessoas até pararam de se ligar, né? Enfim, não é por questão de custo, não. É uma questão, sei lá, de vício mesmo, de facilidade. Então, são coisas assim que a gente não percebe, mas que elas entram no nosso cotidiano, né? E uma das coisas mais importantes que eu tenho que dizer aqui para vocês é que o celular, né? Eu vou estar entrando dentro, né, do título desse vídeo, mas eu também não, eu quero dizer que eu não vou ser tão técnico em cima de cada um. Eu quero mais trazer para vocês uma forma de repente, de vocês me perguntarem, de vocês, Pepe, eu quero ouvir mais sobre essa tecnologia, eu quero saber mais sobre isso ou aquilo outro, eu quero mais trazer para vocês um questionamento, né, sobre tecnologia, sobre o que está acontecendo. Eu quero trazer para vocês, né, eu quero que faça vocês pensarem, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu comecei a fazer há 2 semanas atrás ou 3, eu comecei a querer gravar um vídeo sobre não só sobre tecnologia, mas o título era um pouco dizendo o porquê que as mídias sociais não são para mim, né? E acabei que eu gravei o vídeo, não ficou tão legal, eu chorei, me emocionei, são tantas coisas que aflora, né? Quando a gente está falando para a câmera e tentando ser, né, realmente, como você já me conhece, ser original e ser verdadeiro, né? Ser sincero do jeito que eu sou. Então por isso que eu falei, não, vamos trazer uma coisa mais sobre tecnologia. Ainda vou fazer o vídeo dizendo por que as mídias sociais não são para mim, mas eu vim trazer esse vídeo agora sobre tecnologia porque eu quero falar sobre um pouquinho de cada uma delas e fazer você pensar e trazer comentários sobre isso e de repente fazer vídeos de cada uma dessa tecnologia. Então vamos falar uma das mais controversas, né, que tem a ver com tudo isso que eu falei sobre os textos de mensagem, né, que é claro, naquela época queria que a gente se viciasse, que a gente se viciou, né, enfim, não estou dizendo que foi por causa da Claro, mas foi por causa da tecnologia em si, tá? Então, uma das coisas que eu quero falar é sobre a inteligência artificial, né, o AI, que é Artificial Intelligence, né, que é uma coisa que a gente já está usando, né? Quando eu falo a gente, eu não estou dizendo eu aqui nos Estados Unidos, não, eu estou falando você no Brasil. Tudo bem que é de uma forma de repente menor, mas você tem que entender como isso funciona, o como você faz parte e faz parte muito importante dessa inteligência artificial, porque a inteligência artificial, gente, ela não se cria sozinha, ela na verdade existe uma frase bem interessante que eu vi na internet, eu até anotei aqui, que diz assim: a gente sempre pensou que a gente usava o Google, que a gente usava o Facebook, todas essas redes sociais ou a internet num todo, mas na grande verdade nós estamos sendo usados pelo Facebook, nós estamos sendo usados, né, pelo Google e por todas essas mídias sociais e softwares e aplicativos online. E é isso que eu quero trazer para vocês com a inteligência artificial. Vou te botar alguns exemplos para tentar clarear um pouco a sua mente, te simbolizar um pouquinho melhor para você entender. Waze,
né, ou Google Maps, né, enfim, eu gosto de usar bastante o Waze porque eu acho que o Waze é um dos mais usados aí no Brasil, né, antigamente o TomTom, enfim, tinha vários aí aplicativos. Mas como é que o Waze sabe do tráfego, né, como é que ele consegue ter esses dados, né, dados é informação, né, enfim, eu vou entrar também sobre isso também. Então, ele entra isso porque você baixou, você faz parte, você está dando esses dados, você está dando essa informação. Então é como se fosse uma rede de pessoas, né? Não deixa de ser, que é o usuário daquele aplicativo, e porque o computador, né? Aquele aplicativo, aquele software, ele consegue entender e vamos dizer assim, e trabalhar todos aqueles dados, né? O que é dados? É informação, gente. Então ele consegue usar toda aquela informação em pró que quando você digita ali um endereço, ele sabe te dizer qual é o melhor caminho. Porque tem outras pessoas que estão fazendo o mesmo caminho, indo para proximidade, não precisa ser para o mesmo endereço, tá? Então ele sabe tudo que está acontecendo. E isso faz parte da inteligência artificial. O software, ele está aprendendo com esses dados, ele está usando a informação, ele está usando parte do que você está fazendo. Então por isso mesmo, muitas vezes o aplicativo, aqui nos Estados Unidos, não sei como é que está no Brasil, agora você tem que dizer sim, você pode usar os meus dados, mesmo quando eu não estiver usando, ou só quando eu estiver usando o aplicativo, porque na grande verdade, antigamente, né, a partir do momento que você ligou o teu celular, na verdade a grande maioria usa 100%, né, ligado o tempo inteiro, até mesmo dormindo, né, então ele está ali mandando informação, mandando esses dados, então ele sabe a sua localização, ele sabe o tempo que você vai levar, ele sabe até mesmo aonde você trabalha, quais são os lugares, o supermercado que você mais vai, qual é o dentista, ele sabe tudo, gente, sobre a sua vida. São dados, né, que cada vez mais essas grandes empresas, como o Google e outras, elas estão sabendo como usar. Porque na grande realidade, antigamente, esses dados, eles sabiam que eles estavam guardando ou recebendo muitos dados, mas eles não sabiam o que fazer. Eles falavam, o que eu vou fazer com esses dados todos? E hoje em dia, com a computação melhor, eles estão desenvolvendo formas que o software, né, enfim, aprenda com esses dados e gere o quê? A informação, tá? E aí, tudo isso, né, vai entrando numa coisa que é muito importante, que dados é igual a informação, que informação é igual a conhecimento. Então, tudo isso você vai chegar, vamos dizer assim, à Amazon, né? A Amazon hoje, mas porque eu digo assim, lá em 2014, era uma loja online que vendia livros, e hoje ela tomou conta do mercado online, e ela vende de tudo, até mesmo coisa como comida, né? Ela entrega com uma rapidez aqui nos Estados Unidos incrível, aí no Brasil está começando também. Então isso aconteceu por quê? Como? A Amazon começou a captar, a salvar esses dados, e esses dados, como a gente já falou, ele vira informação, é informação sobre você, informação sobre mim, né? Sobre informação do que eu gosto de ver e o que eu gosto de comprar, né? Enfim, e por aí vai, gente. Aí vocês podem imaginar, né, aonde que a gente pode chegar com essa inteligência artificial que está só nos seus primeiros passos. Por quê? Porque a computação está avançando. Em 6 meses a gente alcança aí um novo chip, uma nova velocidade, né, de computação, e a gente já está ouvindo falar sobre quantum, né? Enfim, eu não quero entrar em tanta coisa, mas a grande verdade é que muitas coisas você não viu acontecer. E de hoje para em diante, né? Eu estou fazendo esse vídeo em 2019 para 2020, né? Até mesmo porque 2020 era uma data marcada, né, por grandes, vamos dizer assim, vídeos, né, como Blade Runner e por aí vai, que falava que em 2020 a gente já teria, né, a tecnologia muito mais avançada do que a gente tem, mas a grande verdade é que a gente está chegando num ponto da tecnologia onde ela vai disparar. Você praticamente não vai, se você já não sentiu, né, tudo que aconteceu em 10, 20 anos, você praticamente não vai sentir o que vai acontecer a partir de agora em 2, 3 anos, porque vai ser incrivelmente rápido tudo que vai acontecer. Para você ter uma ideia,
do que já está acontecendo já existem computadores, né, a inteligência artificial encontrando câncer em pessoas muito mais rápido, diagnosticando muito mais rápido do que a pessoa consegue. Já existem computadores fazendo operações em pessoas, tá? O futuro, gente, ele é incrivelmente bota assim, até mesmo imaginário, e tem muita gente que está com medo desse futuro, está com medo dessa inteligência artificial, porque ela vai chegar no momento onde eles chamam de singularidade, onde a gente vai fazer máquinas que são mais inteligentes do que nós, e o pior de tudo, eles vão continuar aprendendo. Então, como eu estava falando, essa questão da tecnologia, ela está avançando tanto, está ensinando tão rápido, mas tão rápido, que a gente não vai sentir. E como eu falei, a gente tem aí já máquinas operando pessoas, tem máquinas aí fazendo diagnóstico de câncer e outras doenças, e isso é só o começo, é só a pontinha do iceberg. Mas muita coisa vai acontecer. Para pensar, nós aqui no YouTube, gente, o YouTube cresceu. Hoje em dia, a minha própria filha aqui, ela não assiste televisão comum, ela só assiste Netflix, YouTube, né, o Disney Plus agora, né, então essa coisa do streaming de vídeo tá aumentando cada vez mais. A gente não assiste mais televisão comum, tá? A própria televisão comum, ela tá fazendo streaming, né? A própria Globo tem o seu canal aí já de streaming, né? O Globo.com aí, né? Enfim, e muitas televisões aqui usam o próprio Facebook para transmitir jornais, né? Então a informação hoje ela é muito rápida, e tudo isso vai envolvendo aí essa inteligência artificial, né? E esse conhecimento que o computador ele está adquirindo. E como eu falei, quando atingir essa singularidade, atingir esse ponto onde o computador vai se atualizar, vai dar o upgrade naturalmente, ele vai continuar aprendendo sem a necessidade da intervenção humana, isso vai ser, enfim, como eu falei, dá medo, porque a gente não sabe até onde, né? Enfim, existem pessoas aqui, eu assisto muito palestras, né? E até filmo elas, e eu gosto de aprender, que eles falam, né? Quando a gente, vamos dizer assim, vai fazer uma casa, né? Construir uma casa, a gente não tá nem aí para as formiguinhas que estão ali, a gente não pensa em retirá-las, a gente simplesmente vai lá e constrói. E isso é por quê? Porque o nosso QI, né? O nosso conhecimento, a nossa forma de pensar, nosso tudo, a gente se considera tão mais inteligente e evoluído que a gente não liga para aquela forma de vida, né? E até onde, né, esses computadores do futuro vão pensar o mesmo da gente? Então fica aí para você comentar, para você dizer aí sobre a inteligência artificial, o que você acha que vai acontecer, né? Você acha aí que vai ser igual esses filmes aí, né? Enfim, do Schwarzenegger, né? Enfim, que vai acabar, que os computadores, né? Os robôs vão tomar conta, né? Até tem um aí do Will Smith, né? Enfim, conta pra mim aí, comenta aí. E a outra tecnologia que eu quero falar, que é bem interessante, mais uma dela, não quero que esse vídeo fique tão longo, né? Mas é do 5G. E o 5G, o porquê que ele é tão importante, tá? Por que o 5G é tão importante? Porque pela primeira vez, tudo bem que a gente teve aí 1G, 2G, 3G, mas pela primeira vez, junto com a computação, a gente está dando um salto de velocidade na internet que é gigantesco. Tá? O 5G ele vai ter praticamente aí 100 vezes a velocidade do 4G, né? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a infraestrutura, não estou dizendo que isso vai acontecer tão rápido aí no Brasil, né? Mas eu já vi algumas propagandas aí dizendo que a Claro e outras aí, empresas aí, a Oi, já estão testando, né, o 5G e precisa de uma infraestrutura, tá? Isso é uma coisa que não vai ser criada no Brasil, né? A gente sabe que até mesmo o 4G não tem a infraestrutura necessária, imagina o 5G. Mas é tão importante você entender, né, o que o 5G vai revolucionar o mundo, porque com toda essa inteligência artificial, com todos esses dados, gente, né, que a gente está transferindo, está enviando, né, com tanto mais devices, né, aparelhos ligados à internet, você precisa de mais banda, você precisa de mais dados. Mais dados, como você já aprendeu aqui, é o
o quê? É informação. E essa informação vira o quê? Em conhecimento. Então por isso que é tão importante o 5G. O 5G vai trazer muito mais dados, muito mais informação e consequentemente muito mais conhecimento. E não é só conhecimento para você, para mim, para os aplicativos e tudo isso. Tudo isso eu estou dizendo, gente, porque talvez isso também vá mudar a forma com que a gente lidar com a internet. Como assim? De repente, no futuro, algum país, ele vai começar a dividir os dividendos, tá? Dessa informação com você. Porque mal ou bem, você faz parte. Você está dando esses dados para o Waze, no caso aí de um aplicativo de trânsito, né? Ele usa você, tá? Então muitas vezes, melhor do que fazer você pagar pelo software, ele vai te dar de graça, e por que não te remunerar se você dá mais informação, se você é um usuário ativo, tá? Então pense nisso, é uma revolução, tá? Que tá acontecendo agora, tá? Dados é dinheiro, gente. Dados é informação. Informação custa, porque ela vai gerar conhecimento. Então entenda isso, né? Não é só nós aqui no YouTube, né? Por isso que pessoas fazem dinheiro fazendo conteúdo para o YouTube. Esse conteúdo, ele ajuda você, é conhecimento. São dados que quanto mais você assiste aquele vídeo, né? Que o YouTube, enfim, o algoritmo não sabe que conteúdo é aquele, né? Ele pode estar categorizado, sei lá, em alguma coisa, entretenimento ou o que seja, mas ele não entende ainda o que eu tô falando. Então ele pelo algoritmo ali, ele vai te colocando ali nas páginas e tal. Então quanto mais okzinhos lá você tem, né? Ele te coloca mais à frente. Quanto mais subscribers, né? Quanto mais pessoas inscritas no canal, ele vai te colocando mais acima. O que significa isso, gente? Significa que você faz parte do crescimento daquele canal. Você é responsável por quanto essa pessoa, né, esse youtuber tá não só influenciando, mas o quanto ele tá ganhando de dinheiro. Então por isso que é tão importante a sua interatividade, o quando você dá o ok, o quando você não dá, o quando você comenta, porque o algoritmo também tem a ver com comentários, tá? Então é muito importante, não perca essa oportunidade de votar, de colocar você numa posição. Isso vai ser muito importante, de ser uma pessoa que vai decidir o futuro. E com todo esse 5G, com a inteligência artificial cada vez mais, a sua posição, os seus dados, ele é muito importante. E aí isso vem para uma outra tecnologia chamada Wi-Fi, que não é uma tecnologia nova, né? Você já conhece o Wi-Fi. O Wi-Fi é uma tecnologia também já bem divulgada, mas o Wi-Fi está muito congestionado, ainda mais com 5G, vai congestionar mais ainda o Wi-Fi, mais pessoas usando, mais geladeiras, né? Vai ter carros usando a internet, né? Para poder... Eu sei que no Brasil ainda não é uma realidade, mas aqui nos Estados Unidos já está começando. Os carros aí da Tesla, né? Se você não conhece o Elon Musk, né? Que é o criador, o dono aí. O Elon Musk, né? É um cara muito inteligente, que é dono da Tesla, né? Que é uma empresa que faz carros, né? Que vão dirigir sozinhos, mas o grande lance é que eles não usam gasolina, usam bateria, tá? E além disso, ele é criador do PayPal, ele tem uma empresa chamada SpaceX, né? Já também fazendo rockets, né? Enfim, fazendo espaçonaves para ir pro espaço. E, enfim, ele tem uma empresa que ele é presidente, que é chamada SolarCity, né? Que é para fazer painéis solares, captação de energia solar, né? Enfim, cara, o cara é pioneiro na questão de tecnologia e um visualizador do futuro. Não só ele, como o dono também da Amazon, tá? Enfim, sempre esqueço o nome dele, que eu anotei aqui para poder estar falando, que é o Jeff Bezos, tá? Ele é dono da Amazon, ele também tem uma empresa chamada Blue Origin, né? Que ele também tá aí nessa área de explorar o espaço, e também ele tá querendo criar, né, vamos dizer assim, espaçonaves com custo, né, barato, para que seja uma coisa de, né, enfim, de ir ali, né? Vamos a Marte para conhecer, depois a gente volta. Enfim, então isso é uma realidade. Vocês estão pensando que eu tô brincando, mas não tô não, tá? Enfim, e o Wi-Fi com isso é uma tecnologia que já existe há algum tempo, mas não foi ainda, vamos dizer assim, colocada para todo mundo, que é internet, né, pela luz, né? Sim, gente, pulsos, né, que você vai ter que ter uma certa lâmpada, né, que não custa mais caro, porque são lâmpadas a LED, né,
né, enfim, e que elas aceitam, né, enfim, elas têm essa comunicação com a internet, ela aceita dados, tá, mais rápidos, né, enfim, lâmpada a gente tem em tudo que é lugar, né, enfim, então é pela eletricidade, vamos dizer assim, usando lâmpadas ali para poder fazer as conexões de internet, até mesmo a banda é mais larga, enfim, gente, então é mais uma tecnologia que tá vindo, né, enfim, existe as patentes, né, existe muitos interesses pessoais, mas que ela vai acontecer e está acontecendo pouco a pouco, não estou dizendo que vai ser o Wi-Fi, mas com certeza a gente vai ter que ter um upgrade no Wi-Fi, tá? Enfim, vai ter que ter uma outra coisa para que esse congestionamento não aconteça e não prejudique, né, essa transferência de dados, né? O 5G vai trazer mais banda, mas até onde a gente consegue passar isso, não somente com 5G, não somente pelos celulares, mas também, né, por fiber, né, que é fibra ótica, pelo Wi-Fi, por aí seja, tá? E a última coisa, última não, né, tem mais duas siglas. Uma é o país, que é a China, mas antes de falar sobre a China, eu quero falar sobre UBI, né? E aí é um assunto que é muito interessante, eu espero que vocês assistam esse vídeo e que vocês entrem, né, nessa tecnologia, nessa informação que eu tô dando para vocês, porque ele é muito importante. Mais uma vez, estou gravando isso aqui em 2019, dezembro, né, quase 2020, e é o futuro e você tem que estar ligado nisso. O que é o UBI? O UBI é o Universal Basic Income, tá? Então, traduzindo é um salário mínimo, é um salário mínimo universal. E aí o porquê que, tá dizendo que é universal, que é pro universo todo? Não. A gente fala de universal aqui que é pro país, né? Universal do tipo de para todos. Mas o grande lance é o seguinte, o que está acontecendo hoje é que as máquinas, elas estão tomando, né, os empregos das pessoas. E aí, na grande verdade, né, as máquinas são superiores, a gente sabe disso, elas podem trabalhar 24 horas, elas não param, não comem, né, então elas são superiores, né, do que nós somente em trabalhos repetitivos, tá? Então hoje a maioria dos carros são construídos por grandes máquinas, não são mais por pessoas. E aí o grande lance, né, e existe até agora aí uma pessoa que está se candidatando a presidente em 2020 aqui pelos Estados Unidos, que ele, né, tá batendo nessa tecla do UBI, né, que é na verdade cobrar, né, já que as pessoas, nós trabalhadores, nós pagamos, né, e no Brasil FGTS, né, você vai ter um dinheirinho ali para se aposentar e por aí vai, então você paga taxas. Mas na grande verdade o que o UBI está querendo fazer, ele está querendo cobrar taxas por robô, por máquinas que tomaram, que trabalham como uma pessoa, né? E aí você fala, pô, mas aí o governo vai ganhar mais dinheiro? Sim, mas aí o governo vai repassar esse dinheiro, né? E hoje em dia são tantas máquinas, tanto tudo, que vai dar um salário mínimo para cada pessoa no mundo, cada pessoa naquele país, vamos dizer assim, tá? E aí você vai fazer, pô, mas aí tem várias controvérsias nisso, primeiro, porque vai fazer com que as pessoas de repente não queiram mais trabalhar, já que tem um salário mínimo, né? Vai dizer que é um salário mínimo, é um mínimo, você não consegue viver com aquele salário. E por um outro lado, se você parar para pensar, é mais do que justo essas empresas pagarem taxas por terem só robôs trabalhando, tá? E esse dinheiro ser remetido para o povo, né? Nem que seja em saúde e em algum benefício que a gente tem que pensar. Então, eu acho que o UBI é um início, né, de um pensamento, como eu estava te falando, até onde a internet vai começar a pagar para você por ser usuário, por ser uma das pessoas que está dando dados para que esse software, para que todo esse ecossistema funcione, tá? Então até onde você cobrar por esses dados é importante, até onde isso vai acontecer, até onde essa legislação vai acontecer, tá? E enfim, e esse UBI faz parte disso também, tá? Já que tantos empregos, né, o futuro aqui dos Estados Unidos, a gente tem uma gama muito grande de truck drivers, né? Seriam motoristas de caminhão, né? E com esse Tesla e com todas essas tecnologias, não só a Tesla que está fazendo carros que vão dirigir sozinho, não, e caminhões, até a Google comprou uma empresa recentemente que faz isso, né? Enfim, outros grandes fabricantes, a Ford, todo mundo está indo para esse lado. Então não é uma coisa que seja só, né, uma pessoa fazendo, não, né? Isso é o futuro, é o que vai acontecer. Então todos esses motoristas de caminhões, eles
vão ser os primeiros a perder o emprego. E não porque não eles não terem um salário mínimo ou ter uma outra forma de compensação. E eu não estou dizendo só o truck driver, não, em todas as outras profissões, né? Então é um caso a se pensar, gente, porque no futuro próximo, de repente, a gente vai estar com mais tempo de fazer outras coisas, de ser mais criativo, de dar mais tempo para a família. Existem coisas boas da gente pensar. Não pensa só a perda do seu emprego como uma coisa ruim. Eu sei que às vezes a gente perde as esperanças, mas na grande verdade a gente tem que pensar não só na tecnologia, mas como a gente está se preparando para receber essa tecnologia, qual é a legislação que está acontecendo, né? A gente vê os drones aí, toda essa legislação acontecendo sobre o voo de drones, até onde a gente vai começar a voar também com esses drones, vão ser motocicletas voadoras. Então é muita coisa que eu estou trazendo para você, que traz por último, né, que é o meu último né, título aí, nome do título, que é a China, né? Que a China, gente, eu tenho pesquisado bastante pela China e a gente sempre veio falar sobre a China, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil, que a China sempre foi uma copiadora, né? Ela sempre copia tudo, é uma boa falsificadora, né, de conteúdo ou de que seja, de tecnologia. Mas isso tem mudado na última década, tá? Para você ter uma ideia, DJI é uma empresa chinesa, como outras empresas aí, tá? E para você ter uma ideia, a China, ela bloqueia muito dos seus dados, tá? Enfim, é um país comunista, capitalista, né? Enfim, ainda tem uma coisa que está se adaptando lá, mas é um país muito interessante porque tem avançado em 2 décadas apenas, né? A China, a gente pode ser considerado já uma das tops ainda e até mesmo acima dos Estados Unidos em tecnologia. Certas cidades já têm tecnologia mais avançada do que cidades aqui nos Estados Unidos. Para pensar nisso, né? É um povo muito disciplinado, é um povo que quando bota uma coisa na cabeça realmente faz, e a China está crescendo e crescendo muito. Há anos atrás eu já ouvia falar pessoas, vá aprender chinês, né? Porque é o futuro, e eu acredito que seja, tá? Eu acho que é muito importante não só a língua chinesa, mas a gente olhar a China com outros olhos, e sim com uma grande potência de tecnologia. A China, eu acho que vai ser a primeira, pelo jeito de tudo que está acontecendo, a adotar o 5G na maior parte do seu território. Como eu falei, você precisa de uma infraestrutura onde o governo chinês está apostando, está ajudando, tá? Os Estados Unidos também está nessa guerra, está correndo atrás, né? E tem outros países também. A gente fala muito da China porque é um país gigante, né? Também um país grande também como os Estados Unidos. A gente tem a Rússia, a gente tem o Brasil aí, 4º, 5º lugar por aí. Enfim, então é importante países grandes, né? Até mesmo como o Brasil, então fazendo a língua portuguesa, se atenarem, entenderem que é muito importante todas essas tecnologias, todas essas siglas que eu estou falando aqui, a inteligência artificial, o 5G, o Li-Fi ou Wi-Fi e o BI, são coisas que a gente ainda está se preparando, mas é importante você se preparar como usuário, como parte desse globo, esqueci a palavra aí, né, enfim, dessa junção de pessoas, né? Porque você faz parte dela, você também tá colocando dados, tá? Então pense nisso, faça comentários sobre esse vídeo. Para mim é muito importante. Eu não só tá falando de foto, vídeo, até mesmo todas essas tecnologias estão aí também na fotografia, estão na sua câmera, estão no teu iPhone, gente. Você tira hoje em dia uma foto bem melhor porque ele faz reconhecimento de face, né? Cara, a tecnologia só tá aumentando e tá crescendo. Hoje em dia você tira uma foto muito mais fácil, né? Do que você tirava há 10 anos atrás. Pense nisso. Que eu era usuário de Nokia, né? Enfim, imagina aí Razr, né? Do Motorola, que tá até vindo uma nova versão do Razr. Enfim, a tecnologia ela voa e muitas vezes a gente não percebe. Então é importante que você comece a perceber, porque a partir de agora a coisa vai decolar, e você não vai, quando você vê, já passou, né? Hoje em dia, anualmente, a gente tem um iPhone novo, com coisas novas, não é só um upgrade de processador, não, com novas funções, novo tudo. Enfim, é assunto para dar, para vender. Eu quero mais que você comente, que você divulgue esse vídeo. Vamos crescer, gente. A gente tem que crescer não só no conhecimento na nossa área, nós somos animais sociais, eu entendo isso, a gente quer se manter
naquele grupinho, né, de foto ou de vídeo ou de igreja, né, mas a gente tem que expandir cada vez mais o nosso mundo. A gente consegue esticar o braço e alcançar Roma, alcançar, sei lá, Austrália. Hoje em dia a gente consegue conversar com pessoas mesmo sem conhecer a língua. Então isso é muito importante e a gente tem que estar fazendo parte disso. A gente tem que estar dentro do campo. A gente tem que ter essa visão também de técnico fora do campo para entender e absorver todo esse conhecimento, todos esses dados, né, toda essa informação. Gente, obrigado! Eu vou tentar fazer o nosso bate-papo ainda esse ano, ainda em 2019, então por isso que eu falei que esse vídeo aqui eu acho que ainda vai ser, né, o penúltimo do ano. Temos aí mais uma live. Espero que tenha gostado do conteúdo. Cara, comenta, vamos incentivar aí esse conhecimento, passar essa informação. Não pense que 5G, isso não é papo pra gente. É papo sim pra gente, é papo pra você, é papo para todos nós, né? UBI, tudo isso que eu falei são tecnologias muito, mas muito importantes na sua vida, na minha vida, na vida de todos. Um abraço, fui, tchau, obrigado!